Quero que você saiba que o planejamento patrimonial da família é, antes de tudo, um ato de amor pelos seus filhos. Tenho certeza que você não quer que o patrimônio que você construiu com muito suor seja dilapidado pelo caro e doloroso processo de inventário e seus filhos fiquem a ver navios. E hoje será o início de uma jornada para colocar em prática um ato de amor pelos seus filhos. Boa noite, pessoal. Olha, eu estava muito ansioso por chegar esse dia e eu acredito que muitos de vocês também. Então, sejam todos bem-vindos à nossa palestra sobre o planejamento patrimonial da família. Eu sou o professor Testani, dos bons e velhos tempos dos cursinhos preparatórios ao vestibular. Especialista em planejamento tributário e patrimonial sucessório da família. Perito judicial e auxiliar de justiça do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Essas são as minhas credenciais para estar hoje aqui com vocês. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Vocês não fazem ideia de como ela é importante para nós. Mas antes de prosseguirmos, é de suma importância saber se esta palestra é para você. E para isso, eu quero fazer um acordo com você. Porque eu não quero roubar o tempo de ninguém, muito menos atrapalhar a tua vida, o teu futebol, a tua novela, o noticiário do dia a dia, nada disso. Por isso, coloca aqui no chat até o fim, para eu saber quantas pessoas estão realmente interessadas em conhecer o melhor caminho para proteger o seu patrimônio. E por que não de um sistema tão doído e tão tenebroso quanto o inventário. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Beleza, pessoal? O pessoal está aqui interagindo até o fim, até o fim. O João Marcos, José Adileu, Patrícia Gazotti, Fábio... Nossa, já mexeu aqui a tela, já até perdi o nome da pessoa, mas tudo bem. O importante é isso. Compromisso até o fim. O que eu quero e preciso garantir aqui é que vocês só fiquem aqui se realmente o que eu tenho para te falar é algo do teu interesse. E se você está comprometido em saber. Para isso, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Eu pergunto aqui e você responde aí com toda sinceridade. Se quiser, pode também colocar aqui no chat. Combinado? Você tem filhos, netos ou alguém para quem gostaria de deixar alguma coisa? Em bom juridiquês, você tem herdeiros? Você tem filhos, netos ou alguém? Esse alguém é alguém que você tem algum apreço, vizinho, sobrinho, primo, amigo de infância. Você tem alguém para quem você gostaria de deixar alguma coisa? Se sim, responda sim. Se não, não. Segunda pergunta. Você tem alguma coisa para deixar para esses herdeiros? Não importa o que, a quantidade nem o valor. Você tem alguma coisa para deixar para eles? Em bom juridiquês, você tem patrimônio? Responda assim: eu tenho alguma coisa para deixar para esses entes queridos. Não importa a quantidade, nem o valor e também o quê. Estou vendo que o pessoal também está respondendo aqui no chat. Isso também é muito bom. Terceira pergunta. Essas pessoas para quem você tem o que deixar? Você nutre amor por elas? São pessoas que você ama? Que você quer bem? Que você deseja o bem? Responda com sinceridade. Quarta pergunta. Você trabalhou duro para construir esse patrimônio? Precisou ralar muito ou tudo veio fácil, tipo, caiu do céu?
Você precisou trabalhar duro para construir esse patrimônio? Precisou ralar muito? Ou tudo veio fácil, tipo cair do céu? Quinta pergunta. Você trabalhou mais do que precisava com o objetivo de deixar este algo a mais para os seus filhos? Aqui deixa eu dar até uma explicação nessa pergunta. O que significa trabalhar mais do que precisava com o objetivo de deixar algo a mais para os seus filhos? Ou para aquele ente querido lá da primeira pergunta. Por exemplo, você deixou de estar numa festa em família, você deixou de participar de uma formatura de um filho, você deixou de estar em algum outro momento que você gostaria para conseguir esse algo a mais. E, por fim, sexta pergunta. Você vê problema em saber que o fruto de todo esse seu trabalho pode não ir para os seus filhos, mas para um bando de urubus algorentos, como assim eu chamo, esperando pela tua morte? Se você vê problema que o fruto de todo esse trabalho não vá, é mais um sim. Se você não vê problema, é mais um não. Pessoal, vamos contar aqui quantos sim e quantos não. Se vocês perderam as contas, né? Foram respondendo sim ou não, e não foram contando sim e o não. Rapidamente eu vou repassar as perguntas. Contem nos dedos de vocês, tá? Os sim e os não. Mas conta só os sims que é melhor, porque a diferença com 6 é não. Primeira pergunta, se você tem filhos, netos ou alguém para quem você gostaria de deixar alguma coisa. Segunda pergunta, se você tem alguma coisa para deixar para essas pessoas, não importa a quantidade e nem o valor. A terceira pergunta, se você ama essas pessoas para quem você gostaria de deixar o que você tem. A quarta pergunta é se você trabalhou duro para construir este patrimônio. A quinta pergunta, se você trabalhou mais do que precisava para conseguir ter esse algo a mais. E, por fim, se você não vê problema em saber que o fruto de todo esse teu trabalho pode não ir para os seus filhos. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Pelo seguinte, se você não respondeu sim a pelo menos 3 destas perguntas, eu entendo porque esta palestra não é para você. Antecipadamente, agradeço e continuarei lisonjeado com a tua presença na palestra. Porém, se você assim preferir, fique à vontade para trocar de canal, para fazer algo mais proveitoso para você mesmo, como ler um bom livro. Okay? Agora, se você respondeu sim a pelo menos 3 destas perguntas, então a palestra é para você. Você é a pessoa que precisa estar aqui assistindo esta palestra, que precisa compreender o que vai ser dito, e é para você que eu quero direcionar tudo o que eu sei e puder te entregar. Nesse sentido, eu quero dizer uma coisa, eu não estou aqui para te vender nada. Eu não tenho nada para te ofertar, absolutamente nada, a não ser o compromisso de te informar. Agora que sabemos que essa palestra é para você, que você realmente precisa estar aqui, você precisa compreender o que vai ser dito. Eu quero que você descanse o celular. Pegue o teu celular. Se estiver assistindo pelo computador, pelo desktop, celular para baixo, descansa ele numa boa. Se você estiver assistindo pelo celular, nada de ficar navegando pelos demais aplicativos. Se puder, até silencie todos os outros aplicativos para você manter o foco. Por quê? Ao invés de herança, os seus filhos podem vir a ser rebaixados de classe social se você não souber o que eu vou e tenho para te mostrar. Okay? Porque existe uma solução lícita para que isto não aconteça, mas que você provavelmente, como a grande maioria das famílias brasileiras, ainda não conhece. Essa palestra tem por missão explicar a você como o inventário e demais institutos sucessórios dilapidam o patrimônio de uma família e, principalmente, como fazer para evitar que seus filhos tenham que passar por isso. E ainda vamos te mostrar uma poderosa solução para quem tem negócios que gostaria que continuasse na família. Como deixar o sistema ajustado para proteger os seus bens
até mesmo para os seus netos e bisnetos. Esse procedimento é exatamente a mesma coisa que os bilionários e multibilionários utilizam em suas próprias famílias. Pessoal, eu vou repetir aqui. Uma poderosa solução para quem tem negócios que gostaria que continuasse na família. Né? Apesar de eu falar muito em inventário, fazer um comparativo com o inventário, quem tem negócios que gostaria que continuasse na família, a solução é válida também na mesma proporção. E a partir de agora, você vai ter acesso a esta solução, que vem sendo entregue e difundida por mim, pela minha sócia e por um time que eu participo, milhares de profissionais atuando em conjunto em todo o Brasil. Então, a partir de agora, você vai compreender por que evitar quaisquer dos institutos sucessórios, em especial o inventário, é algo que você precisa adotar como centro de sua atenção, como um ato de amor para os teus filhos. Sim, um ato de amor, porque não precisa disto para nada. Você não vai se beneficiar com isso. E os seus filhos também não precisam. Eles precisam, mas não agora. Os seus filhos não vão usar disso para já agora, mas um dia eles vão precisar. O dia que nenhum de nós é capaz de dizer, predizer, sonhar ou imaginar quando será, mas que um dia vai chegar. E quando chegar, nesse dia, que os seus filhos passem por um momento de horror. É isso que eu quero evitar, que seus filhos passem por um momento de horror. Pensar em planejamento patrimonial da família, hoje, no Brasil, em última análise, é praticar um ato de amor. Por isso, desse esforço tão grande de ensinar para as pessoas esta questão jurídica, que por trás envolve um ato de amor. E porque eu não quero, nunca mais, na minha vida, e na de ninguém, ter que ouvir e saber dos dissabores, muito menos vivenciar situações como o desta família. João e Maria são casados em comunhão parcial de bens. São residentes na cidade de São Paulo, têm 2 filhos maiores de idade, amicíssimos, Joana solteira, né? E Mário também solteiro. Beleza? Então, só para entender o que aconteceu com esse casal. Nós temos um casal, né, com 2 filhos que tocavam sua vida com toda a tranquilidade do mundo, né, que mesmo sendo uma ilustração, mesmo que essas pessoas não existam, mesmo que esses nomes sejam fictícios, mas é exatamente isso que acontece quando os patriarcas vêm a faltar, quando eles não mais estão aqui. Os filhos precisam fazer o inventário. E, não raro, eles precisam se desfazer de bens. Às vezes, o único imóvel, né, onde eles moram, que foi conquistado com muito esforço, muito suor por você. O problema do inventário é o próprio inventário que eu falei aqui com vocês na outra ocasião, na pré-palestra. Por isso, meu amigo, eu trouxe aqui comigo para juntos novamente abrirmos a caixa preta do inventário. E para abrir a caixa preta do inventário, nós vamos precisar conhecer, né, visitar o Teatro dos Horrores. E no Teatro dos Horrores, nós vamos encontrar todos os institutos sucessórios, inclusive a caixa preta do inventário. E aí você vai me perguntar, mas por que você está falando que a caixa preta, o inventário é uma verdadeira caixa preta? Principalmente quando falamos dos números do inventário. E abrir a caixa preta, a primeira coisa que temos, que a gente encontra, é o seguinte: quanto custa o inventário? Pessoal, alguém faz ideia de quanto custa o inventário? Não, pode deixar aqui, ó, vou colocar aqui tela cheia para mim mesmo. Tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria dos advogados, eu até poderia arriscar a dizer que todos os advogados saem da faculdade sem saber dizer para o cliente quanto custa fazer um inventário. Simplesmente porque isso não é ensinado nos cursos de direito. Mas sejamos justos,
não é ensinado em nenhum outro curso de nível superior e nem nos cursos de nível médio profissionalizantes. Gente, isso é muito louco. Não é ensinado na faculdade, numa simples planilha, quanto custa fazer um inventário. Gente, isso é surreal. Se isso não é ensinado, quem vai contar para o povo? Quem vai dizer para o povo? Quem vai dizer para você que inventário é um grande problema? Que inventário traz consigo muita dor. Que inventário custa caro. Para você que não entende o que é inventário é o seguinte. Quando alguém falece, ok? Esse alguém tem filhos e deixou alguma coisa para esses filhos. Para que esses filhos recebam, antes eles precisam fazer um processo na justiça, ou mesmo em um cartório. Esse processo é que a gente chama de inventário. E eles, os filhos, só se tornarão donos se fizerem o inventário. O inventário, ele come um bocado e não é pouca coisa. E não vai dar para responder quanto custa o inventário se nós não soubermos, e aqui deixa eu voltar novamente a caixa preta, quem ganha com o inventário. Exatamente. Quem ganha com o inventário? Isso não dá para responder, né, quanto custa, mas dá para falar sem saber quem ganha com o inventário. É chegar a hora de descobrir quem ganha com o inventário. E para saber quem ganha, vamos juntos analisar os números de um inventário, ok? Então, tira aqui, volta para mim, e vamos analisar os números de um inventário. Vou ficar aqui no cantinho e vamos repassar com calma os números do inventário. Lembra que a gente começou lá a citar o caso do João e a Maria, que eles vieram a falecer e deixaram 2 filhos, né, menores, e agora eles têm que se virar com o inventário. E o que o João e a Maria, eles amealharam ao longo da vida deles de patrimônio? Primeiro, uma residência adquirida mais ou menos há uns 20 anos, por 140 mil, e que hoje, devido ao boom imobiliário, está em torno de 250. Tem um segundo imóvel, que está alugado, que eles adquiriram por 40 mil, e hoje tem um valor de mercado por 750. E um terceiro imóvel, que foi adquirido há mais tempo, há 40 anos, por 20 mil, com um valor de mercado de 500 mil. Bom, qual é o patrimônio deles? 200 mil, e o valor de mercado, 2 milhões e meio. Vamos fazer o inventário desse patrimônio? Primeira coisa, qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor de mercado desse patrimônio. Então, o patrimônio deles hoje está avaliado em 2 milhões e meio. E vamos ser sinceros, né? Esse não é o padrão de vida dessa família, porque eles batalharam para conseguir um patrimônio que só foi valorizado por conta de um boom imobiliário. E aí, eu já vou mostrar de cara a primeira paulada que a gente tem aqui em São Paulo, que é o ITCMD, que leva 4% do valor do patrimônio. Então, para fazer um inventário de 2 milhões e meio, 100 mil reais para o ITCMD. Imposto de transmissão, causa morte ou doação. Neste caso, né, causa morte. Depois, vem os honorários advocatícios. Pessoal, o valor, né, cobrado pelos advogados, ele é tabelado pela OAB. A OAB aqui em São Paulo, ela fala assim, ó, inventário é 6%, se for extrajudicial e amigável. Porque se não for amigável, né, aí já não vai ser, não dá para ser extrajudicial, e se tiver qualquer outro litígio, você vai ter que entrar na justiça. E esse mínimo é de 6%. Então, já vai mais 150 mil para os advogados. Tem mais aí uns 600 reais para certidões, mais quase 12 mil para cartório de notas, mais uns 10 mil para registrar isso tudo no cartório de registro de imóveis. Resultado, você tem um custo inicial para esse inventário de 270 mil. Você pode entrar 270, 275, mas a ordem de grandeza é exatamente essa. É uma perda patrimonial inicial. Como eu disse, pessoal, essa família, ela
tem esse patrimônio, conseguiu esse patrimônio de 200 mil, mas, devido ao boom imobiliário, chegou a 2,5 milhões. Eles não têm esse padrão de vida de 200 mil. Né? E aí, depois de tanta labuta, tanto suor, de tanto acordar cedo, sair para trabalhar, enquanto os filhos estavam dormindo, voltar para casa cansado, e aí viu que o filho ainda estava dormindo, eles não vivem mais nesse ritmo alucinado e desgastante. Esse valor que a gente vê aí nesse exemplo, de 2,5 milhões, é meramente circunstancial, mas os abutres de plantão não estão nem aí. Então, é chegada, né, a hora da gente parar com isso e verificar todas essas despesas, e aí você poderia me dizer assim, bom, tem alguma sugestão para não morrer com todo esse valor? Eu tenho. Pessoal, fique vivo, não morra, porque se não morrer, não tem essa despesa. Essa é a minha sugestão para quem não quer ter essa despesa. Não morra, porque morrer custa caro e muito caro. Tá? Aí eu vou perguntar assim, da onde essa família, vocês acham que eles vão tirar esse dinheiro para fazer o curso de metal, esses 275 mil reais? Da onde eles vão tirar esse dinheiro? Está no colchão deles, né? Vai lá no colchão do pai, passa uma faca, tem esse dinheiro lá? Se eles tiverem uma aplicação financeira, teria que ter composto lá no custo do inventário também. Mas se eles tiverem recurso financeiro para isso, o custo do inventário parou aí. Mas se eles não tiverem, e a grande maioria das famílias não tem recursos para isso, aí sabe o que tem que fazer? Pasme. Alguém vai falar isso daqui para vocês. Ó. É só vender um dos bens. E aí eu vou perguntar para vocês, como assim é só vender um dos bens? Gente, quando eu escuto que é só vender um dos bens, eu sinto uns arrepios, umas náuseas, asco, nojo. Primeiro, precisa ter mais de um bem. No caso dessa família, tem 3. Mas quando tem, né? E quando não tem? Nem sempre tem. Aí vende o único patrimônio da família. Segundo, quem fala que é só vender um dos bens, esse alguém está ignorando que por detrás daquele bem, a reboque, tem o suor, e o suor de outro alguém. Alguém que perdeu momentos de estar com a família, acreditando que deixaria alguma coisa a mais para os seus filhos. Para mim, isso é uma grande calhanice. Né? E isso é uma enorme podridão, na minha opinião. Mas resta o que essa família, se não vender um dos bens? Fazer o que todo mundo faz, né? Vamos vender um dos bens. Então, deixa eu voltar aqui para a planilha. Pessoal, vou antecipar aqui as nossas continhas, tá? Ó, para você conseguir dinheiro para fazer esse inventário, nós vamos precisar vender o imóvel de 1.250.000. Beleza? Vamos vender esse imóvel. Primeira coisa que vai acontecer na hora que você quer vender um imóvel inventário. Quem é que compra? Quem compra é investidor. Um investidor, ele não paga valor de mercado, ele vai pedir um deságio. E aí, nesse deságio, ele vai negociar. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando um deságio pequeno de 20%. 20%, o investidor que compra imóvel em inventário, ele fala, não, tudo bem. Teu imóvel está muito bem localizado, é de fácil comercialização, então eu vou investir nessa compra, porque rapidamente eu vou ter um lucro em cima. Vou ganhar nessa transação. Senão, pessoal, ele não vai topar um deságio de 20%. Ele vai pedir mais, 25%, 30%, 40%. E aí as coisas vão ficar mais pretas, os números vão ficar piores do que eu estou mostrando aqui. Ok? Então, eu tinha um patrimônio, eu coloquei um imóvel à venda de 1.250.000, concordei com o deságio de 250 e vamos colocar esse imóvel à venda por 1 milhão. Na hora que eu coloco a venda por 1 milhão, o que aparece aqui? Eu tenho lembrado o valor de aquisição. Esse imóvel foi adquirido por 140 mil. Ou seja, eu tive um ganho de capital de 860 mil, que é exatamente esse 1 milhão menos os 140 da venda. Na hora que eu tenho ganho de capital, quem aparece? Mais um urubu agorento aqui. Já tinha lá
o Estado, né, vindo com o ITCMD, tinha o cartório de notas, tinha o cartório de registro de imóveis, né, os advogados, agora vem mais um, vem o imposto de renda. Ganho de capital, 15%. Vamos levando mais um pouquinho. Mas para aí, não. O advogado que topou fazer lá por 6%, ele falou assim, olha, se for extrajudicial, tá? Se judicializar, ele vai negociar mais 2%, 3%, 4%, 5%, 10%. Aí ele vai do acordo de vocês. Né? Ora, por que tem que judicializar? Porque para conseguir vender um imóvel que está em inventário, para que o investidor ele possa fazer essa transação, ele precisa de uma garantia. E a garantia é que o juiz diga, esse imóvel que está no inventário, né, ele vai poder ser comercializado, ele vai dar autorização lá para o investidor comprar. Então, vai ter que judicializar para que o juiz autorize aquela venda. Então, não tem jeito, vem mais uma despesazinha aqui com os advogados. O resultado, você gastou, né? Ou melhor, sobrou, né, na tua conta, daquele 1.250.000, 821 mil. Aqui eu não contabilizei alguns outros custos. Se você não conhece um investidor, você vai ter que gastar, por exemplo, com uma imobiliária para ir atrás, você vai gastar mais uns 6% com a corretagem. Né? Para fazer todo esse lançamento, estou imaginando que você consiga entrar no site da Receita e fazer o espólio. Então, você vai ter que contratar mais um contador para fazer essas despesas, fazer esse lançamento. Então, tem mais algumas despesazinhas, ou seja, mais alguns urubus aí aparecendo para ganhar em cima da morte. Vamos ver qual foi a perda patrimonial total? Para o custeio inicial do inventário, 272.880. Devido à venda do patrimônio, mais 429. 1.250.000, mesmo 821. Então, uma perda total de R$ 702 mil, arredondando, hein? Percentualmente, 28%. Pessoal, é muito caro, né, o custo do inventário um patrimônio tão baixo. Pessoal, né, já fiz a venda, decidi aqui pelo patrimônio, né? Já encomendei com vocês toda essa parte, né? E nós vamos entrar agora no empobrecimento. Eu sinto pena da Joana e do Mário, né? Porque né, o João e a Maria eles morreram, e eles nem bem morreram, seus corpos nem bem esfriaram no caixão, e seus filhos estão bem, mais ou menos, aí, uns 30% mais pobres. Felizmente, existe um caminho, como eu já disse, lícito para evitar que isso aconteça. Um caminho que eu sei exatamente como fazer, mas que eu não consigo entregar depois que os seus filhos já estão nesse momento de horror. Então, nesse exato momento, se eu fosse procurado por Joana e pelo Mário, eu falar, pessoal, lamento, mas não tenho o que fazer. Nós vamos ter que passar pelo inventário. Isso me dói muito, né? Porque qualquer um que ama seus filhos, principalmente os pais, não querem ver que seus filhos trilhem um caminho do inventário depois de conhecerem este outro. Que outrora era um caminho que só estava disponível aos bilionários e multimilionários, porque eles podiam pagar as grandes bancas de advocacia. E que também estava disponível aos nossos clientes, aos clientes desses mais de 1.000 profissionais que atuam conjuntamente comigo em todo o Brasil. Mas nós decidimos dar um basta nesse momento. Eu e eles estamos realizando, nesse momento, uma palestra igualzinha a esta. Tem uma diferença da forma que cada um fala, né, na entonação, no ritmo, mas a ideia é transmitir a mesma mensagem a milhares de pessoas. A partir de hoje, que o seu filho vai ou não passar por isso, eu não sei. Não será por desastre, mas por uma decisão sua. Seja ela uma decisão de mudança ou uma decisão de inércia. A partir de hoje,
você vai poder entregar a seus filhos uma decisão. Seja você o ponto focal desta mudança. Agora, você deve estar se perguntando, poxa, mas como é que eu faço isso? Porque para quem tem filhos e patrimônio, eu só conheço uma regra. A regra universal do empobrecimento. Regra geral do empobrecimento. Regra para quem tem filhos e patrimônio. Quando eu morrer, os filhos vão ter que fazer o meu inventário. Quando morrer, os filhos precisam fazer o inventário. Não sei quem foi que criou essa regra, mas é incrível quando as pessoas vêm ao nosso escritório e comentam exatamente isso. Mas tem uma solução, pessoal, não precisa ser assim. Como toda regra, tem exceção. A boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos estejam enquadrados na regra geral, até o dia que essa regra deixe de existir e a exceção vire regra. Tem como evitar o inventário, as dores e os infortúnios a ele associado, realizando uma mudança de paradigma na sua vida. Esse daqui é o pulo do gato. Quem não tem vida eterna não deve ter bens em seu nome. Pessoal, vamos repetir, vamos tentar guardar isso para o resto da vida. Quem não tem vida eterna não deve ter bens em seu nome. Agora está dando um nó, né? Peraí, mas como é que eu vou fazer para ter patrimônio se eu sei que eu vou morrer um dia e você está dizendo para mim, quem não tem vida eterna não deve ter bens em seu nome? Mas vamos continuar que a gente vai explicar. Por meio de uma empresa que, entre aspas, não faz nada. Eu tenho que fazer essa ressalva, porque quando a gente diz que é uma empresa que não faz nada, isso é quase como um juridiquês. Existem atos que as empresas praticam, mínimos, necessários, que todo contador conhece, ou seja, a empresa tem que estar viva, tem que estar com o coração pulsando. Só que é um coração que nunca vai parar de bater. Ok? Então, eu vou começar com a primeira etapa desse processo, que eu vou chamar aqui de cofre. Essa empresa, tudo que você tem, eu vou colocar nessa empresa. Então, os bens que hoje estão em nome da pessoa física, migram para uma pessoa jurídica, responsável pela guarda dos bens. Essa pessoa jurídica vai funcionar como um cofre. Então, todos os teus bens que estão hoje no teu nome vão para uma outra empresa que vai funcionar como um cofre. A chave do cofre, isso também é muito importante. As pessoas não ficam despidas de patrimônio. As suas declarações de imposto de renda pessoa física continuam com os mesmos valores de antes. Porém, ao invés dos valores dos bens, serão das cotas do capital social das pessoas jurídicas. Do nosso exemplo lá de Maria e Joana. Se antes eles tinham 2,5 milhões em patrimônio, né, lá em bens, agora eles teriam, né, 2,5 milhões em cotas. Perfeito? Posteriormente, nós vamos preparar um gatilho aqui. Ó, né? Você vai doar essas cotas com cláusulas próprias de planejamento sucessório e familiar, com reserva de usufruto, né, vitalício. Essa doação é feita para os herdeiros. Uma doação meramente burocrática, porque os bens pertencem ao cofre. E os titulares é que detêm e controlam a chave do cofre. Ou seja, os titulares do patrimônio mantêm o domínio sobre seus bens. E quando os titulares falecem, os herdeiros assumem o controle de tudo, automaticamente, sem depender de nada e de ninguém, nem autorização ou ordem do Estado. Vamos voltar aqui para mim. De imediato, note que esse sistema traz uma grande proteção patrimonial, porque ele promove um bloqueio entre a pessoa física e seus bens. Por isso que ele é muito importante para famílias que realizam atividades econômicas. Vou repetir, como eu já disse lá no começo. O sistema, ele traz uma grande proteção patrimonial, porque ele promove um bloqueio entre a pessoa física e seus bens. E ele é muito importante para quem tem atividade econômica, porque uma vez que você desvincula o patrimônio da pessoa física,
se na atividade econômica você sofre um revés, né, financeiro ou judicial, ele não chega nos teus bens. Né? Por isso que eu sempre gosto de frisar e revezar. Você fala 1, 2, 3, 4, 5, 1000 vezes. O sistema traz uma grande proteção patrimonial, porque ele promove um bloqueio entre a pessoa física e seus bens. E isso é muito importante para as famílias que realizam atividades econômicas. Um sistema que tem uma economia tributária absurda. E aqui eu vou fazer uma comparação com o inventário. Okay? Vamos lá ver o inventário, fazer uma comparação com o inventário. Lembra do inventário? Então, no inventário, eu tinha um lançamento lá de certidões. Não era um valor nada expressivo, mas tinha uma despesazinha com o inventário, com certidões. Depois, em inventário não se fala em junta comercial, desse sistema se fala. Aqui, as certidões necessárias para a junta comercial já está embutido aqui. Então, não ficar fazendo continha, quanto é que joga aqui para pegar a diferença. Mas nós estamos falando nessa ordem de grandeza para aquele exemplo que eu coloquei em tela aqui. Cartório de notas. No inventário, nós teríamos aí quase uns 12 mil. Não há de se falar em imposto de transmissão de bens intervivos, porque nós estamos falando de inventário, a pessoa já não está mais conosco. Registro de imóveis. Sim, a base de cálculo muda e os valores também mudam. Imposto de transmissão, causa morte e doação. Em função da base de cálculo também, que muda, porque eu deixo de sair do valor de mercado e vou para o valor da declaração do imposto de renda, também eu tenho uma grande variação aqui no sistema. O contador assistente. Pessoal, no inventário, como eu disse, eu acho que não há necessidade. Mas, se você tiver dificuldade, contrata um contador assistente para fazer lá a declaração do espólio. Aqui, é bom você ter um contador assistente, porque tem muitos detalhezinhos e eu acho que, a menos que você queira fazer, você seja um contador, ou esteja fazendo um curso de contabilidade, ou esteja com disposição para conhecer todos os membros da contabilidade, um contador assistente para esse sistema. Os honorários. Aqui também é uma outra grande diferença. Enquanto a OAB ela fixa um percentual em cima daquele valor de mercado, aqui nós vamos estimar as nossas horas de trabalho em função exatamente do trabalho que nós vamos ter, e aqui nós vamos fixar os nossos honorários. Eles são muito mais justos. Okay? Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 2,5 milhões a pessoa só tem um imóvel. No inventário, 150 mil. A pessoa tem 2,5 milhões, 10 imóveis. 150 mil. Aqui, a pessoa tem um imóvel de 2,5 milhões. É um valor. A pessoa tem um imóvel, não tem um imóvel, ela tem 100 imóveis, né, que dá aqueles mesmos 2,5 milhões. Cada um vale 25 mil. Muito mais trabalho. Só na hora de fazer o processo lá, eu vou ter uma pessoa trabalhando quase 2 meses direto. Então, esses custos, eles variam, são diretamente proporcionais ao nosso trabalho. E aqui, ou você está ganhando muito e fazendo pouco, né? Ou que é pior, trabalhando muito e ganhando pouco. Aqui não, aqui é justo. Né? Por fim, né? Vamos ver o total. 272 contra 56. Para quem quiser fazer conta, já vou antecipar aqui. Ó. Uma diferença financeira absurda. Uma economia superior a 80%. Sem perda patrimonial. Um sistema que cabe no bolso. E olha que aqui eu não coloquei venda do imóvel. Por quê? Porque é muito mais fácil você conseguir os 50 mil. Espera aí, eu vou vender um carro, eu vou conversar com alguns amigos, vou levantar algum dinheirinho aqui emprestado, eu consigo esse dinheiro. E outra, dá para você negociar a forma de pagamento. Então, é muito mais fácil de administrar, ok? E aí, você deve estar me perguntando, mas qual o nome desse sistema de planejamento patrimonial tributário e sucessório da família, né? Tô certo? Chegou na hora, poxa, afinal de contas. Qual é esse nome? Do que vocês estão falando? Né?
Você está falando aqui, ó, a palestra toda sobre o planejamento patrimonial, né? Então, vamos explicar agora para vocês esse nome aqui e tudo que a ele vai estar associado. Beleza? O sistema de planejamento patrimonial tributário e sucessório da família, como eu quero constituir um nome para ele, para ficar fácil, então, esse é o nome do sistema. Mas eu posso fazer o quê? Pensar em dar um nome mais pomposo, holding patrimonial e sucessória da família. Ou simplificar mais um pouquinho, que tal holding patrimonial da família? Ou holding patrimonial? Ou holding da família? Por que não holding familiar? Opa, né? Nossa Constituição do Marketing, chegamos a um nome forte, holding familiar. Mas lembrando que, quando se fala em holding familiar, eu tenho que ter associado o conceito de sistema de planejamento patrimonial, tributário e sucessório da família. E quando você chega na holding familiar, nada melhor agora de você dar um trato na letra e colocar aí, fazer um logo, e aí você tem a holding familiar. O que é a holding familiar? É um sistema de organização patrimonial, tributário e sucessório. Tudo é feito nos exatos dizeres da lei. Nada de um sistema parte de teses jurídicas. Trata de um sistema permitido porque há na lei mecanismo de planejamento tributário, patrimonial e sucessório, ainda que desconhecido da grande maioria da sociedade. Um sistema que mantém o dono do patrimônio no controle dos seus bens. Vamos a alguns benefícios do sistema. Custo em relação ao testamento, à doação e ao inventário, muitíssimos menores. Pessoal, só para comentar aqui, né? A doação é tão cara quanto o inventário e o testamento ainda é mais caro que a doação. Sabe por quê? Porque você tem que pegar o teu testamento e validar. E na hora que você vai pegar o testamento para validar, a validação custa tanto quanto o inventário. E ainda você teve o custo do testamento. Testamento no Brasil, né, só funciona em novela e filme americano. Ganhos em relação ao testamento. A doação e inventário é caso a caso, podendo a diferença superar os 90%. No nosso exemplo, chegou a 80%. Se você comparar com a necessidade da venda de um imóvel, facilmente passa dos 90%. A perda patrimonial é praticamente zero. O sistema de holding familiar é a melhor opção de proteção patrimonial e solução às avanças sucessórias e tributárias da família. Não tem discussão lá na frente, problema resolvido. E é assim que as pessoas mais bem-sucedidas na sociedade se organizam. Por isso elas não botam nada no nome delas, porque delas terem as suas próprias holding. Pessoal, todas as dúvidas que vocês estão colocando aqui no chat, a minha equipe, né, de colaboradores, elas estão anotando todas elas e a gente vai depois responder para vocês, né? Porque lembra que a gente pede para se inscrever? Porque a gente tem o nome na inscrição, tem o e-mail e tem o telefone. Então, de alguma maneira, a gente consegue cruzar as informações para que vocês, que a gente possa responder, tirar todas essas dúvidas, ok? Porque depois aqui, se eu ainda for parar para responder todas as dúvidas que são colocadas no chat, nós vamos pegar essa live aqui e vamos passar da meia-noite. Isso eu também não quero para ninguém, que eu sei que amanhã, sexta-feira, muitos levantam cedo, né, para encarar mais um dia de trabalho. E aí vocês estariam me perguntando assim, mas eu gostaria de saber o seguinte: o que fazem quem mais tem a perder com o inventário? O que será que fazem quem mais tem a perder com o inventário? Então aqui, pessoal, eu vou colocar um videozinho, um trecho de uma entrevista, né,
de um empresário que acredito que a grande maioria daqui conheça, o Eike Batista, já ouviu falar dele. Aqui o pessoal não estou levando em consideração se vocês morrem de amores ou de ódio por ele, tá? Mas vamos ver o que ele fala. Que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares pro Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, tinha qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensando no futuro. Isso, sempre, né? E depois você... Pessoal, infelizmente o som está baixo. Se vocês quiserem aproveitar, aumenta o som, vou dar um tempinho para vocês aumentar o som, e eu vou passar de novo para vocês prestarem atenção do que ele fala. Estou fazendo silêncio aqui para vocês dar um tempo, vocês aumentarem o som para ouvir o que ele está falando. Que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares pro Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, tinha qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensando no futuro. Isso, sempre, né? E depois você precisou pedir parte do dinheiro de volta, é verdade? Percebeu? Pessoal, gente como nós fazemos o quê? Planejamento familiar. O que ia ser o planejamento familiar que ele fala? Gente como nós. Gente como nós, eu poderia incluir aqui o Roberto Marinho, nos deixou em 2003, deixou uma fortuna de 30 bilhões de reais. Alguém ouviu falar que o Estado do Rio de Janeiro recebeu 2,4 bilhões por conta do inventário do Roberto Marinho? Só fazendo uma comparação, tá? Aqui nós estamos falando da fortuna do Roberto Marinho, 30 bilhões de reais. Eike Batista chegou a figurar lá na Forbes com 30 bilhões também, só que era dólar. Tá? Vamos colocar mais um aqui. Poderia citar o Antônio Emílio de Moraes, que faleceu em 2014 e com uma fortuna de 15,5. O Norberto Odebrecht, da construtora Norberto Odebrecht, com uma fortuna de 14 bilhões. Alguém ouviu falar que o Estado de São Paulo ganhou alguma coisa, ou o Estado da Bahia? Ou José de Alencar, o Roberto Civita, do Grupo Abril. Eu poderia ainda elencar mais outros, mas eu gostaria de trazer aqui bem rapidamente o caso da Dirce Navarro de Camargo, da construtora Camargo Corrêa. Lá em plena turbulência da Lava Jato, daquele processo dos acordos de leniência, infelizmente a Dirce Navarro Camargo, que já foi a mulher mais rica do Brasil, porque ela não está mais conosco, ela faleceu naquela época. E uma das herdeiras dela, que é a filha Renata, naquela época, naquele momento lá daquele acordo de leniência, ela compra do Park Avenue, né, num prédio que tem o apartamento mais caro dos Estados Unidos, aqui fica lá na ilha de Manhattan, um apartamentozinho lá, paga 30 milhões de dólares para esse apartamento. E estava tudo certo, porque o sistema dá essa proteção. Não tinha nada de errado, não tem nada de errado, está tudo certo. Assim como está tudo certo com todos esses outros empresários. E aí, voltando à fala... Que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares pro Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, tinha qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então, se os ricos fazem planejamento patrimonial, se o que nós estamos mostrando para você é exatamente a mesma coisa que eles fazem, só que agora, né, ele não precisa se socorrer das grandes bancas advocatícias, porque nós reunimos e trocamos todo esse conhecimento e compartilhamos isso com vocês, ok? E aí eu me pergunto, por que da dificuldade, né, de acreditar no sistema, de duvidar e de ficar fazendo perguntas? Eu acho que sim, tudo bem, eu entendo que é novidade. E por conta da novidade, nós estamos aqui para esclarecer. Mas que funciona e que eles têm, eles têm. E aqui eu vou colocar aqui na tela, para mim, essa aí é o grande finale do negócio. A inexistência de jurisprudência sobre holding familiar não é sinônimo de inexistência de holding familiar, mas sim que holding familiar existe,
que a coisa funciona, que a holding familiar gera solução e alcança os objetivos para que se propõe. Por isso, não chega ao judiciário. Sabe quem falou isso? Alexandre de Freitas Câmara, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pessoal, eu passei por vocês um pouco de provas sociais, prova social, de quanto esse sistema ele é forte, ele é robusto. Né? E eu poderia dizer para vocês que, nesse exato momento, eu poderia dizer que eu estou com o meu dever cumprido. Mas, antes de concluir, eu gostaria de falar com vocês do triplé do conhecimento e posicionamento do ser humano. De acordo com esse tripé, as pessoas se dividem em 3 grandes grupos. O primeiro grande grupo é o grupo dos ignorantes. Aqui sem nenhum demérito, hein? Ignorantes por desconhecimento, por não saber ou não fazer a menor ideia. Quantos assuntos nós desconhecemos, não é mesmo? O preconceito, por exemplo, surge e só existe no grupo dos ignorantes. O que não é o caso mais de vocês em relação ao inventário e muito menos para quem tem, né, atividade empresária. Porque vocês agora já sabem. O segundo grande grupo é o grupo dos procrastinadores. O grupo das pessoas que, mesmo sabendo, não agem, que não movem uma palha, que preferem deixar para o amanhã. E quando esse amanhã chega, é tarde demais. Na manada, são aqueles que, quando chegam no riacho, para saciar a sede, bebe água barrenta e lameada. Né? São aqueles que ligam para a esposa no dia do aniversário, quando lembra o dia do aniversário da esposa, né? Ou, às vezes, como tem muita propaganda na televisão, em toda parte aí, olha, dia do namorado. Liga para a esposa e pergunta, bem, você quer que eu mando flores? Esse é o procrastinador. Ele liga para a esposa perguntando se ela quer que mande flores. Pô, manda flores. Depois, se ela não gostar, quer achar que você mandou flores por outro motivo, talvez ela tenha até fundamento, mas não pode procrastinar. Mande flores. Em relação à proteção patrimonial, normalmente são aqueles que têm problema com seus filhos, que não têm um bom relacionamento com eles, que se distanciam, e até os que os não amam. Acredite, isso existe, e logo no comecinho comentei de um caso que aconteceu no nosso escritório, um empresário bem-sucedido, 4 filhos, e ele falou, eu não deixo um centavo, não deixo uma moedinha, não deixo nada, nem um rolo de papel higiênico para o meu filho. Eu não entro nos detalhes do porquê, mas deve ter acontecido alguma coisa que ele ficou muito chateado com isso. Então, eu tenho o primeiro grupo, que são dos ignorantes, como eu disse, sem demérito. Eu, por exemplo, se vocês me trouxerem aqui alguma coisa escrita em sânscrito, não vou fazer a mínima ideia. Talvez, se eu conseguir fazer um copy e cola, jogar lá para o Google Tradutor, talvez ele consiga me dar uma ideia do que está escrito, mas não vou conseguir entender nada do que está lá. E assim, qualquer outra coisa. Se eu entrar num debate onde tem um monte de pessoas falando de física quântica em estado avançado, cara, minha física é a física do colegial, não vai muito mais além disso, não. Depois eu tenho os procrastinadores. Pessoal, que no escritório, nós não gostamos muito de trabalhar com eles. Porque você pede um documento, é 1 mês para chegar aquele documento. Mas o que a gente gosta é o terceiro grupo, é um seleto grupo, o grupo dos resolvedores. Aqui nós vemos quem conduz a manada, quem vai na frente, quem vai beber água limpa, cristalina, quando chegar no riacho. Aqui nós conhecemos os fortes, quem decide, e os fracos, que vivem a reclamar do mundo, que são incapazes de assumir seus erros, de arrumar as suas próprias camas. E o que, em relação ao planejamento patrimonial familiar, como que as pessoas que vão se deparar, vão se enfrentar para resolver cada um desses problemas? O primeiro grupo, não tem jeito, é o grupo dos ignorantes, que não conhecem, não tiveram a oportunidade de estar aqui nessa palestra para absorver um pouco das informações que eu passei.
Eles vão pensar em quê? Ah, vou fazer um testamento, vou fazer uma doação, vou fazer um seguro de vida, vou fazer um plano de previdência privada. Normal, tudo certo, beleza. Eles não estão errados em partir para essas soluções. As pessoas do segundo grupo, elas vão arcar com o aumento do ITCMD. Deixa eu vir aqui agora para o ITCMD. Acho que é até melhor deixar um pouco maior para as pessoas poderem ler. O ITCMD, ele é um imposto, está previsto na Constituição Federal, lá de 88, no artigo 55, parágrafo 1º, né, inciso 4º. Né? E diz que lá está previsto que quem vai fixar essa taxa máxima para esse imposto é o Senado Federal. Né? É uma competência do Senado Federal e é por resolução. Hoje, lá em 1992, eles fixaram esse patamar em 8%. E as prefeituras, né? Desculpa, as prefeituras não, os estados, eles legislaram sobre o ITCMD. São Paulo fixou em 4%, o Rio de Janeiro escalonou e foi até 8%, e cada estado tomou a decisão de fazer do jeito que eles entendiam ser menor. O que significa por resolução? Numa reunião deles, lá, no dia que se reuniu, nós temos 81 senadores. Se naquele dia tiver 41 presentes, e desses presentes, 21 concordarem, o aumento está autorizado. E esse aumento, que é essa proposta de resolução que está lá, ela propõe aumentar de 8% para 20%. E aí você me pergunta assim, poxa, mas quais são os argumentos para você aumentar de 8% para 20%? Né? Não tem o que fazer, não? Então vamos lá ver quais são os argumentos que eles têm para esse aumento. Primeiro, o CONFAS, né, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele encaminhou, porque ele é um dos órgãos que pode fazer isso, uma proposta de 8% para 20%. Se o Senado se reuniu e topar, aumenta a alíquota e os estados vão poder remanejar nas suas leis os valores que você tem hoje. E com essa sede arrecadatória que nós temos hoje, é muito provável que os estados vão entrar nessa ciranda de aumento. E aí o CONFAS tem dois argumentos. O Brasil é o país que menos tributa a herança no mundo e o imposto de herança só penaliza os mais aquinhotes. Pessoal, eu não vou mais nem comentar essa segunda hipótese, que é o imposto sobre herança só penaliza os mais aquinhotes, porque eu já mostrei aqui o que os mais aquinhotes fazem, inclusive com depoimento, né, de viva voz. O que nós fazemos? Nós fazemos um planejamento familiar. Gente como nós fazemos um planejamento familiar. Ah, mas vamos para primeiro. O Brasil é um país que menos tributa. Seria isso uma verdade? Poxa, parece que sim, né? Japão 55%, Coreia 50%, Estados Unidos 40%, Irlanda 33%. A Chile, nosso vizinho aqui, 25%. O Brasil só 8%. Só que vocês esquecem que para construir o patrimônio que vocês têm, vocês já deixaram 27,5%, no mínimo. Né? Então, 27,5% mais 8% já está dando 35%. Se colocar os outros tributos que a gente passa, eu não me surpreenderia se o Brasil não estaria lá na frente. Mas, né, você vai ter esse sabor de dizer, né, de ter que ouvir o pessoal dizendo, não, mas o Brasil é um dos que menos tributa. E aí você me perguntaria, o que fazer diante do risco, ou melhor, da certeza do aumento de imposto sobre a herança? E aqui, pessoal, exatamente, só tem uma solução. Se eu estiver falando para o grupo dos resolvedores, quando se trata dos nossos filhos, a única coisa que importa é não deixar problema para depois. E muito menos para eles. Não faz o menor sentido você trabalhar a vida toda, muito mais do que precisa, para o seu próprio sustento, com a ideia de deixar para os seus filhos e, na prática, deixar um grande pedaço para os outros,
Advogados, cartórios, Estado, União, tudo que eu já elenquei aqui ao longo da palestra. Esse sistema é um ato de amor. Como eu disse, você não precisa disso para nada. Você organiza um sistema de holding familiar por amor aos seus filhos. Legal? Doutor, professor, mestre, obrigado por você me explicar tudo isso, mas eu quero estar no grupo dos resolvedores. Como é que é esse serviço? Então, aqui eu vou ter que abrir um parênteses para explicar como é que isso é feito no meu escritório e na maioria dos escritórios dos nossos colegas que estão fazendo palestras como eu, né, levando essa informação. Como é que nós trabalhamos esse processo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma sessão de viabilidade. O que é a sessão de viabilidade? É a hora que você vai abrir o seu coração. Não posso ficar conversando aqui em casos particulares, pessoais, no chat. Tem que ser sempre de forma bem genérica. Agora, lá não. Na sessão de viabilidade, você vai dizer para mim, olha, a minha família está assim, assim, assado, você vai contar a história da sua família, você vai contar a história do teu patrimônio e você vai nos dizer como você gostaria que isso ficasse arrumado, organizado. Diante disso, nós vamos poder dar um diagnóstico para você. A solução passa por um sistema de holding familiar. O sistema de um planejamento patrimonial para você, né, vai resolver esse seu problema. Então, esse é o primeiro passo, contratar uma sessão de viabilidade para a gente passar esse diagnóstico para você. Tendo o diagnóstico, você vai para a segunda etapa, que pode ser com o nosso escritório ou com qualquer outro escritório, porque agora você não tem dúvida qual é o que você precisa e qual é a solução. Diante do teu problema, qual é a solução. Você vai passar o quê? Você vai contratar o croquis estrutural. O que é o croquis estrutural? Diante, né, daqueles problemas que você conhece melhor que ninguém e de como você gostaria de organizar, nós vamos estudar as soluções e vamos apresentar tantas soluções que você possa tomar decisões dentro da for mais confortável para você. E aqui, pessoal, eu já digo bem simples, confortável não quer dizer que seja nem a mais barata, nem a mais cara, mas seja confortável. Que você se sinta confortável na tua decisão. E, por fim, ok, beleza, né? Eu sei que realmente do que eu preciso, vi as soluções e me identifiquei. Opa, é isso daqui, é aqui que eu estou me vendo. Agora nós vamos para a execução, agora nós vamos fazer o negócio acontecer. Vai sair do papel e vamos colocar a mão na massa, e aqui você vai ter e vai poder dizer para todo mundo, né? Eu tenho, pessoas como eu tenho, né? Não precisa ter vergonha de falar, né? Fala que no White Batista, eu falo, não, pessoas como eu, nós temos sim. Eu fiz planejamento familiar e está tudo certo. O dia que eu tive problema, meu filho me ajudou. O filho não ajudou nada, estava tudo no controle da mão dele. Ele mesmo só fez o gerenciamento da melhor maneira possível, né? Voltando aqui para mim mais um pouquinho. Depois dessa explicação que eu passei aqui para vocês, o que está faltando aqui que vocês gostariam? Bom, então é isso que a gente precisa acontecer. Eu vou deixar aqui para vocês um link, né, para que vocês possam tomar a decisão de fazer ou não o processo. Se vocês quiserem nos contratar, né, vocês podem entrar aqui no site palestra.luistestani.com, seção de viabilidade. O pessoal gosta de fazer uma arte, né? Então já deixou aqui o QR Code. Para quem gosta de QR Code, aponta o QR Code aí. Ah, mas eu não estou com lápis, não estou com caneta, eu estou assistindo pelo celular, meu celular também não está aqui perto, estou assistindo pelo computador. Não tem problema. Se você for na descrição do vídeo e colocar ali em mais, né, vai aparecer uma descrição e ali também tem o link para você clicar e ir direto para solicitar a tua sessão de viabilidade, ok? Pessoal, isso é importante, hein? Que eu vou falar agora para vocês. Vocês vão solicitar a sessão de viabilidade.
Quando vocês passarem informações lá no link, que é o nome de vocês, o telefone e o e-mail, vocês vão ser direcionados para uma página da Hotmart. Então, você vai chegar lá, você vai poder escolher pagar com cartão de crédito. Se você já é aluno da Hotmart, e é muito comum encontrar alunos da Hotmart que já tem uma conta lá, você pode fazer a opção do boleto, você pode fazer outras opções que eles disponibilizam para fazer essa contratação. Mas observe o seguinte, no meu escritório, eu quero deixar isso bem claro, se você entrar lá e for contratar direto esse serviço no meu escritório, hoje, uma sessão de viabilidade no meu escritório, quando você contrata, é R$ 2.400. Mas, lá no formulário da Hotmart, tem um campo escrito assim, ó, tem um cupom de desconto. E vocês vão chegar nesse campo, tá vendo? E vão colocar, vão escrever lá, eu sou o resolvedor. E, pessoal, na hora que vocês escreverem resolvedor, se quiserem, grite para o mundo inteiro, eu sou o resolvedor. Escreva lá com letras garrafais. E, na sequência, vocês clicam em aplicar. Neste momento, né, vocês vão receber um incentivo resolvedor. O que é o incentivo resolvedor? Eu, minha sócia e os associados falam assim, olha, quem fizer, está assistindo a palestra e tomar a decisão de contratar a sessão de viabilidade aqui do escritório, do nosso escritório, nós vamos dar um incentivo de 50%. E essa decisão, pessoal, vocês podem tomar de hoje até segunda-feira. Segunda-feira a gente vai tirar do ar o incentivo resolvedor. E aí você clica em aplicar. Mas eu vou dar mais um benefício para vocês, mais um incentivo. Você tomou a decisão hoje, eu não quero, eu sou o resolvedor mesmo. Eu não tenho essa de ficar ligando para a esposa para perguntar se eu vou mandar flores. Eu não preciso ficar conversando, eu sei o que eu quero. Eu vou fazer isso hoje, agora. Então você é um resolvedor mais que resolvedor. Você é um resolvedor premium. Então você não vai escrever só resolvedor. Você escreve um resolvedor premium. E aí você vai ter, né, um incentivo muito maior. Mas esse incentivo, você só vai ficar sabendo na hora que você clicar lá, for lá hoje e se inscrever. E colocar resolvedor prêmio. E aí você fala assim, poxa, eu não vou perder essa oportunidade. Sem contar que a própria Hotmart, ela te disponibiliza N condições de pagamento, pode parcelar. E eu vou te dizer uma coisa. Por que da Hotmart, para concluir? Porque se você chegar assim e falar, eu me afobei, eu fiz lá na empolgação, contratei o serviço, mas eu quero me arrepender. Código de Defesa do Consumidor, você tem direito ao arrependimento. Não tem problema. A Hotmart, na hora que você chega lá e fala assim, ó, me arrependi, né? Quero cancelar minha compra, ela automaticamente estorna o que você pagou. Por isso, eu utilizo uma outra empresa para fazer essa intermediação, para não darmos margem a nenhuma dúvida. Ok? Nossa, eu estou ouvindo aqui o pessoal gritando, eu sou o resolvedor, eu sou o resolvedor. Coloque aí na palestra, no chat também, eu sou o resolvedor. Agora, pessoal, para ir já para o encerramento, pode acontecer de esse não ser o seu momento. Está tudo bem, eu entendo. A possibilidade de você entender o que descobriu hoje e poder adequar isso à sua realidade e aos seus amigos e familiares, para que eles também desfrutem dessa oportunidade, se mantém. Você ter uma holding familiar para defender os interesses dos teus filhos é algo tão importante para você, fique à vontade, porque no que puder eu vou te ajudar. Eu só não quero voltar àquela situação anterior, que eu te mostrei aqui, de ver os filhos passando por aquele momento de horror. Isso me doendo, porque eu sei um caminho que poderia ter explicado aos pais deles, para que eles evitassem aquele momento de horror, para substituir isso por um ato de amor. Por isso, não procrastine. Clique no link aqui embaixo e solicite a tua sessão de viabilidade. Aí não esqueça de preencher com letras garrafais no campo cupom que tipo de resolvedor você é. Você é um resolvedor premium, um resolvedor ou um procrastinador?
Espero vê-los em breve na sessão de viabilidade. Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês.